Olá, o meu nome é Silvia Lira e hoje eu vou falar sobre o terceiro mês do meu bebê. Vocês conseguem ver que tem um nenenzinho dormindo aqui, ó? Esse pontinho azul. Ó, ele dormindo. Vamos ver até quando vai durar. Às vezes eu falando aqui ele acorda. Então vamos falar um pouquinho do que aconteceu nesse terceiro mês. A partir do momento que a gente completou os 2 meses até quando a gente completou o terceiro mês. E logo que ele completou 2 meses, no mesmo dia, era a consulta de 2 meses dele. Foi no mesmo dia. E aí a gente viu que ele não tava ganhando peso. Infelizmente, eu tava fazendo amamentação exclusiva até então e ele não engordou. Aí a pediatra, aqui não tem consulta de 3 meses. É de 1 mês, de 2, e depois de 4, de 6, aí vai de 2 em 2 meses. E a pediatra pediu pra vê-lo depois de 15 dias e pediu pra gente introduzir a fórmula. Ela pediu pra gente fazer o seguinte, dar peito e depois que ele tivesse mamado tudo, dar a fórmula, dar mais uns 60 ml de fórmula. Mas eu decidi fazer de outra forma. E às vezes eu dava meu peito, às vezes eu dava só mamadeira e eu ia fazendo assim, até dar esses 15 dias. Quando ele completou esses 15 dias, né, depois dessa consulta, a gente voltou na pediatra e ele tinha engordado bastante já, ele tinha engordado meio quilo em 2 semanas, então tava ótimo e a gente poderia ter continuado assim, mas na minha cabeça, assim, eu já tinha decidido que eu não queria amamentar mais que 3 meses, era uma decisão total minha. Mesmo que ele estivesse ganhando peso super bem, enfim, eu ia aos poucos introduzir a fórmula para com 3 meses e meio parar de amamentar, porque para mim era o suficiente. E como eu introduzi a fórmula no começo do 2º mês por essa questão do peso, eu senti primeiro que meu leite começou a diminuir, claro, né? Porque algumas mamadas eu não estava dando peito, estava dando mamadeira, eu estava pulando mamada no peito. Então, óbvio que diminuiu. E ele pegou super bem a fórmula, assim, às vezes ele tinha dificuldade para fazer cocô, tinha muita cólica, ou, sabe, para fazer muita força. E a fórmula que a gente começou a dar tava fazendo com que ele fizesse cocô, assim, tranquilamente. Inclusive, no começo a gente se assustou, falou, meu Deus, quanto cocô que ele tá fazendo, Senhor Jesus. Mas é normal também, né, quando você muda pra fórmula, o bebê acaba fazendo mais cocô. Quando mama no peito, pode ficar alguns dias sem fazer cocô, que é normal. E com a fórmula não, tem que fazer cocô todo dia. E ele tá fazendo bastante cocô, então assim, ele se adaptou super bem, sem nenhum sofrimento, foi super tranquilo. Ele tava ganhando peso, saudável, então eu decidi aos poucos ir tirando o peito. Então eu dava peito algumas vezes ao dia, mas estava dando mais fórmula e aos poucos eu fui fazendo isso até que no final do 3º mês eu tava dando só fórmula, até porque a produção do meu leite caiu bastante. Nessa consulta de 2 meses também, eles deram aquelas vacinas, né? Aquela vacina de 2 meses, tenebrosa, meu Deus do céu. Deu. E por incrível que pareça, eu tava muito mal. Eu tava muito mal, muito já esperando febre, esperando chorar 24 horas por dia, porque muitos bebês têm essa reação e é super normal. Mas o Noah foi super bonzinho, foi tranquilo até assim. Ele teve um pouquinho de febre, não febre, ele ficou febril, sabe? 37 e pouquinho, 37,2, 37,5 foi o máximo que ele ficou, então ele não teve muita febre, graças a Deus. Ficou mais amuadinho, ele ficou muito sonolento, mas assim, ele não ficou chorão, não chorou o tempo todo, ele dormiu super bem à noite, enfim, não tive o que reclamar. Outra coisa que mudou nesse 3º mês foi a questão do sono, que até então ele tava dormindo aqui no nosso quarto, no bercinho do lado da minha cama, né? E eu passei ele pro quarto dele. E foi muito bom, gente, foi muito bom mesmo. Ele começou a ter uma rotina muito melhor de sono. Ele já tava tendo uma rotina assim mais legal,
né? Mas ele começou a dormir bem melhor e eu muito melhor, assim, infinitamente melhor. É muito diferente. Então, se eu posso te dar uma dica quanto a isso, coloque seu filho no quarto dele que vai ser melhor pros dois. Eu acho que todo mundo vai dormir melhor. Se você fizer qualquer barulhinho dormindo do lado dele, você pode acordar ele. E vice-versa, qualquer barulhinho que ele fizer, ele vai te acordar. Então, cara, cada um tá no seu quarto é maravilhoso, maravilhoso. Se ele acordar realmente sentindo fome ou qualquer outra coisa, ele vai chorar e você vai escutar. Ainda mais que eu tenho uma babá eletrônica que fica aqui do lado da minha cama. Mas resmunguinho, quando tá sonhando, alguma coisa assim, não me desperta. Eu tô dormindo super bem e ele também. Então, maravilhoso. Inclusive eu vou fazer um vídeo falando sobre a rotina do sono dele, como mudou nesses 3 primeiros meses de vida, que agora tá, ó, descobertas desse mês. Ele descobriu a mão. Sim, descobriu a mão, descobriu que a mão é dele, que faz parte dele, ele coloca na boca o tempo inteiro, ele ama colocar a mão na boca. E não é só um dedo, ele não tá chupando o dedo, ele tá com a mão fechada assim na boca. Normal, delícia, é super natural, ele tá conhecendo o corpo dele e quando eles vão conhecer, né, bebê, quando quer conhecer qualquer coisa, a primeira atitude deles é colocar na boca o que eles querem conhecer. Então ele tá conhecendo a mãozinha dele e às vezes até acho que o dente vai apontar logo, porque ele coloca numa vontade, ele esfrega a mão na boca, assim. Às vezes eu acho que ele também tá dando uma coçadinha na gengiva, não sei ainda, mas ele adora colocar a mão na boca. E tem aquela tummy time, né, que até então eu tava fazendo e ele estava odiando. A pediatra falou assim, toda vez que você trocar ele, tenta colocar ele alguns segundos, não precisa ser nem 1 minuto, só um pouquinho de barriga para baixo, para fortalecer a musculatura, enfim, tudo mais, E ele odiava, assim, eu colocava ele de barriga para baixo, ele chorava, ele não tava conseguindo mexer direito o pescoço, assim, ele tirava, ele tava assim, ele virava, mas só isso, ele não levantava, nada disso. Bom, nesse 3º mês, isso começou a mudar. Eu comecei a colocar ele de barriga para baixo e ele já não ficava tão irritado, não incomodava tanto. Mas assim, ele continuava bem preguiçoso. Colocava, ele virava o rostinho e ficava ali. Tipo, de boa, entendeu? Tranquilão. Aí no finalzinho, pra completar o 3º mês, aí que ele começou a curtir mais, sim, mas também nada muito que ele levanta e fica muito tempo, não. O pescoço tá mais espertinho, inclusive quando eu deixo, ele gosta muito de ficar aqui no meu colo, sabe? Encostando a barriga no meu peito e com a cabeça aqui, ele fica espertinho com o pescoço. Olhando pra tudo, pescoço durinho, todo durinho. Tá mexendo, vai acordar. Mas ainda no tummy time, ele ainda não tem força de levantar e nada do tipo. Mas daqui a pouco. Bom, então como eu falei pra vocês, aqui não tem consulta de 3º mês. Então, desde aquela consulta a gente não foi no pediatra. Não minto, nós fomos, mas foi uma consulta especificamente pra ver a questão do olhinho dele, porque eu comecei a ficar preocupada. Mas eu fiquei sabendo, muitas pessoas disseram que é algo normal e que os filhos tiveram, enfim. Mas como o Thiago não teve, eu fiquei meio preocupada, que é a questão de uma secreçãozinha no olho, como se fosse uma remelinha mesmo. Ele tá tendo bastante em um só, desde que nasceu praticamente. Tem dias que tá melhor, tem dias que tá pior. Eu continuo limpando e fazendo a massaginha aqui no cantinho do olho, porque é uma questão que é normal. Enfim, o pediatra falou pra não me preocupar, continuar fazendo isso. Eu fiquei super preocupada, achei até que ele tivesse com conjuntivite, mas o médico falou que não, pra eu ficar tranquila, e que na consulta de 4 meses a gente vai continuar acompanhando esse olhinho dele. Se ele achar necessário, ele encaminha para um oftalmo, mas por enquanto não foge nada da normalidade, que muitos bebês têm isso e que é super normal. Então,
seu bebê tá tendo isso. O meu também tá. E estão falando que é normal, então vamos ficar tranquilas, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falando um pouquinho sobre esse terceiro mês do Noah. Já estamos um pouquinho mais pra frente, então daqui a pouco eu já vou contar sobre o quarto mês que nós estamos passando agora. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!